Pai querido, que bom estarmos aqui reunidos na Tua santa presença, Senhor. Amém. Invocamos agora a presença do Teu Santo Espírito, Senhor. Amém. Abra as nossas mentes para que possamos ter compreensão desses assuntos tão importantes para os nossos dias, Senhor. Amém. E que Teu Espírito seja derramado abundantemente entre nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo 11. Bom, na verdade, eu não vou repetir exatamente tudo que nós vimos com detalhe, porque no sábado passado nós lemos todo o capítulo 10 de Daniel. Mas eu vou resumir o que nós conversamos, né? Então, primeiramente nós vimos que o capítulo 10, 11 e 12, eles representam uma única visão. Tá? E que essa visão, então, Daniel entendeu ela no ano 537 a.C. Como que nós sabemos isso? Porque no início do capítulo 10, eu vou pedir que o pastor leia o primeiro verso, pastor, do capítulo 10, por favor. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e tratava de uma guerra prolongada. Ele entendeu a palavra e teve o entendimento da visão. Ok. Então, aí nós vimos também que Daniel, ele esteve triste por 3 semanas, ele jejuou, né? E aí nós falamos também sobre os rios Hiddekel, não é? E o rio Ulai, e o que representava esses 2 rios. Alguém lembra? Agora eu vou cobrar dos aluninhos. Vocês lembram que a visão aqui está se relacionando ao rio Hiddekel, mas que existia também uma visão relacionada ao rio Ulai. Vocês lembram o que representa o rio Ulai e o rio Hiddekel? Isso aí até a Mari chegou a falar para nós naquele estudo de Daniel 11:40, e ela até entregou um texto que fala que a luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para esses últimos dias. As visões que ele viu às margens do Ulai e do Hiddekel, os grandes rios de Sinear, estão agora em processo de cumprimento e logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. Então, o rio Ulai, que é a mesma coisa que Eufrates, essa visão ela é referida em Daniel 8:2 e Daniel 8:16, que é a visão das 2.300 tardes e manhãs. Nós comentamos isto no sábado passado. Tá? Então, relativo ao santuário. Então, o rio Ulai, relativo ao santuário, e depois o rio Hiddekel, derradeiros dias, que é o que nós lemos no capítulo 10, que está ligado, então, com a identificação do papado como rei do norte. E vocês lembram que nós citamos até uma passagem do livro da revista O Tempo do Fim, que falava que é extremamente importante nós entendermos, não é, o que representam essas visões, porque elas estão relacionadas então ao tempo do fim. Porque o trabalho de Cristo no santuário, ele vai até o final, até o fechamento da porta da graça, não é? Então, primeiro julgamento, começou o julgamento dos mortos, em outubro, 22 de outubro de 1844, depois viria o julgamento dos vivos. Então, essa visão está ligada ao santuário, e a visão que está relacionada ao capítulo 10 de Daniel, ela está relacionada ao rei do norte. Então, ela visa demonstrar quem é o rei do norte e trabalhar em cima disso. Por isso, esses 2 rios são mencionados, e a gente falou bastante sobre isso na palestra do sábado passado, ok? Bom, então, continuando aqui, nós vemos que no finalzinho do capítulo 10, Gabriel diz assim: eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade.
e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Que foi Miguel que fortaleceu, Miguel é Jesus, não é? Gabriel, então, e também a gente falou que, no sábado passado, no verso 13, quando diz assim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, Gabriel agora está falando que Jesus veio para ajudá-lo nesse momento crucial. Quem é esse príncipe do reino da Pérsia? É Ciro. É Ciro, né? Então, Ciro estava prestes a fazer o decreto, né? E ali havia um conflito muito intenso, muito grande. Então, no final, né, Gabriel diz, eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe. Então agora eu vou pedir que, vamos começar por aqui, cada um pode ler um verso. O primeiro verso do capítulo 11, você pode ler? No primeiro ano de Dário, levantei-me para o animar e fortalecer. Ok, vamos parar aqui. Por que eu quero fazer uma pausa? Porque nessa tabelinha que vocês têm no texto que eu dei para vocês, vocês estão vendo que tem 2 anos aqui, 539 e 537. No capítulo 10, nós sabemos que o 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, equivale ao ano 537. Porque vejam o seguinte, quando Dário, em 539, não é, conquistou, que a gente pode ver que Babilônia cai, o império cai, no capítulo 5 de Daniel, no verso 31, que diz, Dário o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos, ele fica, então, responsável pela Babilônia e Ciro, o restante do império. Esse foi o primeiro ano, 539. No 2º ano, continua a mesma coisa, Ciro, o império todo, mas Dário continua cuidando da Babilônia. Mas em 537, que é o ano que Daniel, entende a visão, e realmente é esse ano que há o decreto de Ciro, nesse ano, que é o 3º ano, o que acontece? Dário morre. Então, Dário, ele morreu, então Ciro, ele vai tomar conta de todo o império e mais a Babilônia, no ano 537. Aí nós falamos bastante também sobre esse ponto no verso 1, por que Gabriel volta atrás ao primeiro ano? Pois se no verso 10, no início, estava falando sobre o ano 537, que corresponde ao ano 3, certo? Ali aonde Dário já tinha morrido. Por que ele volta atrás? Por quê? E eu sugeri para vocês, então, que Gabriel, ele quer deixar claro ali que existem 2 tempos do fim. Por que ele quer deixar claro isso? Para que a gente enxergue, a gente que eu digo aquelas pessoas estudantes da profecia, que vão a fundo, que a gente possa ver que vai existir um paralelo entre Daniel 11, 40, que também tem 2 tempos do fim, e os acontecimentos descritos no início aqui do capítulo 11, que também vão estar falando sobre os 2 tempos do fim, paralelo a Daniel 11, 40. Então, nada é por acaso. Eu não acredito que há coincidências, né? Tudo tem um propósito na palavra de Deus. Então, até aqui, ó, no texto que vocês têm, tem a pergunta aqui. Por que Gabriel lembra essa data? Né? Porque a verdade que Gabriel declara está ligada ao 3º ano de Ciro. Então, Gabriel quer deixar claro que temos 2 tempos do fim, fazendo um paralelo com Daniel 11, 40. Eu estou lendo, né, no texto. Temos, então, 2 tempos do fim aqui. Tá? E esses 2 tempos do fim
eles estão relacionados um com a queda do Império da Babilônia e o outro com o fim do cativeiro. Então, 70 anos de cada um, né? Isso, cada um 70 anos. Então eu vou colocar aqui, como nós colocamos no sábado passado, (537 a.C.) e o outro é 539 a.C., tá? Então, qual que está relacionado à queda do Império da Babilônia? 539. Então, vamos colocar aqui, ó. Fim do Império da Babilônia. Quando começou? Os cronologistas, então, eles datam 609 antes de Cristo. Então, se nós formos contar, vai dar exatamente 70 anos. De duração, não é? Do Império. A outra data, que é 537, que é quando Daniel entende a visão, ela está relacionada ao tempo do fim do cativeiro babilônico. Então, aqui, cativeiro. E quando começa? 607 antes de Cristo. Então aqui nós também temos quantos anos? Então aqui, irmãos, nós temos dois tempos do fim. Fim do Império da Babilônia e tempo do fim do cativeiro da Babilônia. Nós acreditamos que não é por acaso que Gabriel, então, volta atrás para o ano de 539, porque ele quer nos mostrar que, assim como nós temos determinados esses dois tempos do fim, que nós vamos ver depois que tem o paralelo de Daniel 11:40, com dois tempos do fim também, os acontecimentos que vão ocorrer agora, a partir do verso 3, que nós vamos ler, esses acontecimentos também podem ter um paralelo nos nossos dias, que foi o que está colocado aqui no texto, tá? Então, vamos ler aqui. Eu estou lendo abaixo da tabelinha, continuando, né, depois que tem as datas ali dos dois tempos do fim. Diz assim: se esses dois tempos do fim podem fazer paralelo com os dois tempos do fim de Daniel 11:40, será que os acontecimentos que seguem com as lutas do rei do norte e rei do sul de Daniel 11:3 a 16 não poderiam estar em paralelo também com Daniel 11:40-41? Então, é uma sugestão, não é? Que talvez exista também algum paralelo. E nós vimos realmente sábado passado que existe um paralelo. Então vamos começar primeiro lendo a parte histórica a partir do verso 3. Na verdade, vamos ler a partir do verso 2. Nós não vamos estudar o verso 2, vai ser num outro momento, porque o verso 2 está ligado aos reis da Medo-Pérsia. Nós vamos estudar a partir do verso 3. Mas, para um entendimento melhor, vamos começar lendo o verso 2. Então, por favor, leia o verso 2, e aí depois a Marlene o verso 3, e assim a gente vai comentando, tá? É o 11:2, isso? Isso. Agora eu te declararei a verdade. Ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas mais do que todos. E
tendo se fortalecido por meio das suas riquezas, agitar a arma de todos contra o reino da Grécia. Ok, agora o 3. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Ok, então agora nós já começamos a estudar em detalhes o 3, porque nós estamos entrando no reino da Grécia. Que rei valente é esse? Alexandre o Grande, né? E aqui está falando da Grécia. Vamos continuar no verso 4, depois a gente comenta. Pode continuar lendo o verso 4. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado, e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio, no que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Ok. O que está dizendo aqui no verso 4? Então, aqueles que assistiram o estudo sábado passado já poderiam responder. Aqui, o seu reino será quebrado, será repartido para os 4 ventos. Repartido os 4 generais? Isso, os 4 generais, que nós temos essa mesma expressão no capítulo 8 de Daniel, né? Dos 4 ventos. Isso. Os 4 generais. Então, que 4 generais são esses? Cassandro, Seleuco, Ptolomeu e Lisímaco. Tá? Então, esse reino foi repartido para o norte, sul, leste, oeste. Tá? Seleuco, primeiramente, ficou com o leste. Depois, Lisímaco com o norte. Eu mostrei um mapa no PowerPoint que vai estar no vídeo. Quem for ver o vídeo de sábado passado vai ver ali o mapa com as regiões demarcadas, né? Lisímaco ficou com o norte, Ptolomeu ficou com o sul e Cassandro ficou com o oeste. Então, foi separado. Ok. Vamos ler agora o verso 5 e depois a gente continua a comentar. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes. E este será mais forte do que ele, e reinará, e grande será o seu domínio. Ok, então aqui a gente está vendo que dos 4 generais ficam 2, o rei do sul e o rei do norte. Por quê? Porque Seleuco, então, a princípio, ele conquista o leste. Isso vocês têm no texto, tá? Então, Seleuco I Nicator tinha territórios ao leste, a Babilônia. Depois conquista o oeste, que era reino de Cassandro, e por fim o norte, reino de Lisímaco. Então, ele fica com toda aquela região que é chamada o norte em relação ali à Palestina, né? E ele é denominado o rei do norte. Então, ele conquista essas 3 áreas, tornando-se o rei do norte. Então, aqui é interessante a gente lembrar que na história profética, quando uma potência se levanta e toma 3 áreas. Isso aconteceu em Daniel. Vamos olhar Daniel 7:5 para lembrarmos Daniel 8 e depois de novo Daniel 7:8. Daniel 7:5. Continuei olhando e vi o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi dito: levanta-te, devora muita carne. Ok? Então, aqui é o urso que representa o quê? A Medo-Pérsia, né? Que conquista, então, Babilônia, Egito e Lídia. Lídia. Eu acho que é Lídia. Lídia, Babilônia e o Egito. Ok? Então, a gente está tentando mostrar aqui que quando uma potência se levanta, acaba conquistando 3 territórios ou 3 regiões, né? O Daniel 8:9. Alguém poderia ler? Deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. O sul aqui é representado pelo Egito,
o Oriente pela Síria e a Terra Formosa pela Palestina. 3 regiões. Quem que faz essa conquista para ascender ao poder? Roma pagã. Roma pagã. E Daniel 7, 8. Alguém poderia ler? Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual os 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. O que está falando aqui nesse verso? Roma papal, né? Roma papal. Quais foram esses 3 chifres que tiveram que ser arrancados para que Roma papal ascendesse ao poder? Isso. Muito bem. Então aqui está determinado, não é? Nós vimos 3 exemplos de que quando uma potência se levanta, né, toma 3 áreas. Então no verso 5 nós lemos de 4 generais, nós temos agora 2, certo? E daqui para frente vai começar a ser falado do rei do sul e do rei do norte. Então esses conflitos, essas batalhas vão ser entre rei do sul e rei do norte, tá? Então agora, no verso 5 também fala de algo interessante. Aqui diz que o rei do sul ia ser forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele e reinará poderosamente, seu domínio será grande. Como que a gente explicaria isso? Um dos seus príncipes. Quem é esse príncipe? Um dos príncipes de Ptolomeu, tá? Porque aqui está falando do rei do sul. Seleuco. Lembram que a gente falou que antes de Seleuco se tornar rei do norte, quando ele estava sendo atacado, né, naqueles muitos conflitos que existiam, ele foi se refugiar no Egito. E lá no Egito, ele se tornou general de Ptolomeu. Por isso que ele é chamado de príncipe do rei do sul, tá? Porque nessa época ele se tornou general de Ptolomeu. Então aqui fala que o rei do sul vai ser forte, mas que o rei do norte será mais forte do que ele, tá? Ok, até aqui tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tem alguma dúvida? Não? Ok. Então vamos continuar lendo o verso 6. Do 10 ao 6 do 10? O 11. Verso 6 do capítulo 11. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem do seu braço, porque ela será mulher, e bem assim os que a trouxeram. E seu pai, e aqui a tomou por sua Betlém. Ok, então aqui está falando de uma aliança, que ao fim de alguns anos, o rei do sul ia fazer uma aliança com o rei do norte. Então aqui nós vemos essa aliança. Essa aliança, ela é feita no ano 252 a.C. Na época, o rei do norte, está aqui no texto que eu entreguei para vocês, era Antíoco Teos. O rei do sul, Ptolomeu Filadelfo. O que acontece? Ptolomeu Filadelfo entrega a filha dele, Berenice, para casar com o rei do norte, Antíoco. Só que Antíoco, ele já era casado com Laodice. Ele se divorcia de Laodice para casar com Berenice. Foi um casamento, digamos, político, não é? Para, quem sabe, minimizar um pouco as diferenças, né, entre esses reinos. Como muitos casamentos entre reinos aconteceram, não é, no passado, por essa mesma razão. Bom, mas o que acontece? No ano 246 a.C., um pouco depois, o pai de Berenice morre, Ptolomeu morre. Bom, aí Antíoco se sente meio que na liberdade de voltar para a mulher que, na verdade, ele gostava, que era Laodice. Aí ele volta, quer dizer, ele tenta voltar. Só que Laodice
não quer saber mais dele. E ela se vinga. Não só dele, ela se vinga dele, se vinga da Berenice e se vinga dos servos também que ela trouxe, matando todo mundo. Tá? Então, inclusive o filho da Berenice com o Antíoco. Tá? Então ela mata todo mundo. Inclusive os servos, né, que tinham vindo do Egito, também são mortos. Ok? Vamos continuar no verso 7. O renovo das suas raízes, porém, não se levantará em seu lugar. Virá com o exército e entrará nas fortalezas do rei do norte. Agirá contra elas e prevalecerá. Ok, o que está acontecendo? O que é o renovo das raízes dela? Bom, a gente entende que é uma descendência dela, alguém descendente dela. E a gente sabe pela história que é o seu irmão, que é o Ptolomeu III Evergetes. Tá? Ptolomeu III Evergetes. Então, o Ptolomeu, ele quer revanche. Tá? Então, ele quer se vingar do que aconteceu com a irmã dele e com tudo aquilo, né? Aquela tragédia toda. Aí, ele entra no Reino do Norte, ele vence, tá? Ele entra na fortaleza do Rei do Norte, ele vence. Na época, o Rei do Norte era Seleuco Calínico, que era o filho de Laodice, que ela tinha um filho, né? Esse filho restou. E aí o que acontece? Né? Seleuco Calínico, então Rei do Norte, Ptolomeu Evergetes, ele vence Seleuco Calínico, Rei do Norte, e traz de volta os objetos que tinham, traz para o Egito os deuses, os objetos que eles tinham levado lá para o norte, ele leva de volta para o Egito, tá? Então, digamos que é a vingança do Rei do Sul, o verso 7 e o verso 8 também. Vamos ler o verso 8, que o verso 8, ele dá mais detalhes, tá, sobre isso que a gente falou. Alguém pode ler o verso 8? Verso 8. Também os seus deuses, como a multidão das suas imagens bonitas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro levará, como despojo para o Egito, por alguns anos. Ele deixará em paz o Rei do Norte. Ok? Então, por alguns anos. Na Bíblia King James diz assim, por alguns anos, por mais anos, ele persistirá contra o Rei do Norte. Porque o domínio do Rei do Norte foi de 35 anos, mas o do Rei do Sul foi de mais anos do que o Rei do Norte, tá? Por isso. Agora nós vamos dar uma pausa aqui, eu vou colocar uma linha no quadro, que nem eu fiz no sábado passado, e nós vamos colocar todos esses eventos alinhados, e depois nós vamos fazer um outro paralelo do que isso representaria, digamos, não é, nos nossos dias, né? No nosso tempo, na nossa linha de tempo do fim, tá bom? Aliás, essa parte histórica, como eu já tinha falado para os irmãos sábado passado, ela se encontra no livro de Uriah Smith, Daniel e Apocalipse. Então, a parte histórica não é novidade, digamos, já era estudado há muito tempo, só que esse paralelo, que é o que nós vamos fazer hoje com o nosso tempo, é que foi descoberto, foi estudado há pouco. Então, vamos colocar aqui primeiro essa linha. E agora vocês vão me ajudar. Que linha torta. Mas o finalzinho ficou feio. Vamos arrumar aqui. Tá. Ok. Primeira coisa que a gente vai colocar é que Seleuco, ele tinha que conquistar, para ter o poder, 3 obstáculos, 3 regiões. Seleuco conquista 3 áreas, que nós já vimos, né? Aquelas áreas
para se tornar o rei do norte. As áreas de Cassandro, Lisímaco e... não, Ptolomeu não. A dele, que já era lá no leste, depois ele conquista de Cassandro, Lisímaco, que se torna o rei do norte. Então ele conquista 3 áreas aqui. Aí o que acontece? E no ano de 281 antes de Cristo, ele se torna o rei do norte, Seleuco, né? Conquistando os 3 territórios. Então aqui nós temos o verso 5. Ok? Tá? Então, verso 5, que será forte o rei do sul, mas um de seus príncipes será mais forte do que ele, tá? Aí o que acontece? No verso 6 está falando do tratado. Então vamos colocar aqui. Esse tratado aconteceu no ano de 252 antes de Cristo, ok? Então é um tratado. Isso, rei do norte e rei do sul. Eu vou botar aqui casamento, que é o de Berenice e Antíoco, que acontece. Então aqui nós estamos no verso 6. Ok? O próximo evento acontece no ano 246 antes de Cristo. O que acontece aí? A vingança, né? A vingança do rei do sul contra o rei do norte. Isso, a vingança do rei do sul contra o rei do norte. Então, vamos colocar aqui versos 7, verso 8, e eu vou colocar verso 9. Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Então, aqui, vamos chamar de ferida mortal, porque foi a morte, né? Ferida mortal de quem? Do rei do norte, que foi a vingança, né? Vamos botar aqui vingança do Ptolomeu e Vergeta. Então, aqui ele vence e depois volta para o Egito. Tá. A gente já vai continuar, mas eu quero fazer uma pausa aqui. Uma pausinha aqui, porque agora nós vamos discutir uma coisa que foi uma polêmica no sábado passado. Aí eu fui para casa e peguei as minhas Bíblias antigas, antes de eu comprar a Bíblia Fiel. Lembra do verso 9? Que eu falei uma coisa, aí os irmãos tinham outra, e eu não estava com a Bíblia de vocês, eu estava só com a minha. Nesse caso, digamos que a diferença não foi uma coisa crucial, tá? Mas tem diferença. Então, agora eu quero que vocês olhem aquele texto que eu entreguei para vocês, que tem a primeira parte em inglês e a segunda parte em português. Tá? Porque eu fui no livro de Uriah Smith. Então, primeiro, antes de lermos esse texto, eu vou pedir que alguém que tenha a Bíblia que não é a fiel, leia o que diz no verso 9, tá? Depois, este avançará contra o reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Alguém tem alguma coisa diferente? Então o rei do norte invadirá o reino do rei do sul, mas voltará para a sua terra. Então, tá, eu gostei desse então, tá? Porque olha o que diz aqui. Me leia mais uma outra, se alguém tiver alguma diferença, tá? Ele entrará no reino do rei do sul
mas voltará para a sua terra. Tá, esse é muito parecido com o que tem aqui no livro Daniel e Apocalipse de Uriah Smith. Tá? Eu olhei no livro de Uriah Smith, Daniel e Apocalipse, e a tradução foi feita assim. Tá? Eu vou ler todo o verso do 7 ao 9. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles e prevalecerá. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Mas, depois, este avançará contra o reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Eu achei interessante porque Daniel e Apocalipse em português aqui, de Uriah Smith, tinha uma versão bem semelhante com a de vocês, e não com a que eu tenho na Fiel, com a Bíblia King James. Aí eu fui na inglês, Daniel e Apocalipse em inglês, que é a versão original que não foi traduzida. E interessante que no verso 9 é exatamente como diz na King James. Em vez da palavra mans, tem so. So, em inglês, quer dizer portanto, em consequência de. Então, é quando a gente vai resumir alguma coisa, a gente diz so, vírgula, tarará, 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 tarará. Então, o que diz aqui? Olhem ali no texto. So, the king of the south, o rei do sul, shall come into his kingdom. Ok, vai entrar, vai no reino do norte. His kingdom, o his, aqui está falando do rei do norte. And shall return into his own land. E voltará para a sua própria terra. Vocês viram a diferença? É muito grande a diferença. Não vai fazer, nesse caso, diferença em termos do contexto, digamos, que vai ser, digamos, uma heresia profética nesse sentido, não. Mas, conforme a Bíblia King James e conforme a tradução da Fiel, Almeida Corrigida e Fiel, o verso 9 resume o que acontece no 7 e no 8. Porque fala do 7 e do 8, que vai vir o descendente dela, né? De um renovo da linhagem dela, um se levantará, e que também os seus deuses, com a multidão de suas imagens fundidas, seus objetos, levará como despojo para o Egito e tal. E aí, no final, no verso 9, em inglês, diz, so, the king of the south, portanto, o rei do sul, ou seja, resume isso. E aí, quando começa o próximo parágrafo, que seria o verso 10, já está falando sobre os filhos do rei do norte. Nós tínhamos, quando nós estávamos conversando sobre isso sábado passado, pelas versões de vocês, já entendido, a gente já imagina, bom, então o 9 parece que faz parte já do 10, não foi isso? Que dá a impressão. Vocês entenderam que parece que é uma coisa mínima, mas faz uma diferença aqui nesse caso, porque no 9 nós temos o resumo do que aconteceu no 7 e no 8, e não algo que vai já, digamos, estar relacionado ao que acontece com os filhos do rei do norte. Na verdade, ele não invadiu o reino do rei do sul, o rei do norte. Não. O rei do sul invade o rei do norte. Não mudou nada ali. Não, o sul invade o norte. Não mudou essa relação. O sul continua invadindo o rei do norte. Não, é porque vocês tinham entendido que essa parte aqui pertencia, só que não contradizia o resto, por quê? Porque ali os filhos do rei do norte continuam, e a gente viu que no verso 10 está falando dos filhos do rei do norte. Então, o rei do sul continua a mesma vingança, ele vai lá se vinga do rei do norte, né? Pega os objetos, leva de volta para o Egito, tudo aquilo acontece. E no 9 diz assim, então o rei do sul, ou seja, é como se dissesse assim, ó, então o que aconteceu foi que o rei do sul entrou no rei do norte, fez tudo que tinha, se vingou lá deles e voltou para sua terra. Então, mas aí o verso aqui nessa tradução está ao contrário, aí sim. Está mostrando o que é correto, isso que eu fiz agora ao contrário.
Porque o verso fala que é o reino do norte, né? Que vai virar o reino do sul. Foi essa É o rei do sul que entra. A questão foi essa. Só foi essa a questão. Porque a senhora, na hora, a senhora se confundiu e disse que era o rei do sul que estava entrando no rei do norte, mas era o contrário. Mas depois, este avançará é o rei do norte. Isso. Que vai avançar contra o rei do sul. É isso. Foi só isso. Sim, mas a 9 está diferente, é isso que eu quero mostrar para vocês. No verso 9, entenderam? No verso 9 está resumindo o que aconteceu no 7 e no 8. É isso que eu quero mostrar para vocês. Só que em inglês inicia assim, ó. Podem ler sou, então, ou seja, portanto, tá? Consequentemente, em conclusão, o rei do sul vai entrar no reino do norte e vai depois retornar para sua terra. Mas olha só como é que está a tradução. Entrará no rei, entrará no reino do rei do sul. E aqui está dizendo que é o rei do sul. Então, por isso que eu digo... Eu estou tentando mostrar para vocês exatamente que, para nós, não houve um conflito, digamos, maior, porque foi, digamos, uma diferença não tão grande, que não mudou tanta coisa, porque no contexto geral a gente entendeu que depois vem a revanche do rei do norte, tudo isso, certo? Mas a gente tem que ficar muito atento, por quê? Porque nós temos outras passagens na Bíblia, muitas outras, que aí sim tem uma diferença muito grande, e eu vou dar alguns exemplos para vocês, mostrando que nós temos que usar a Bíblia fiel. Que Almeida Corrigida Fiel é melhor ainda do que a King James. É porque a King James, a não ser que, é claro, a gente vai comprar a tradução, não é dela, a Fiel é igual. Ela é a King James, com pouquíssimas, mínimas diferenças, mas é igual, ela é baseada na King James. Então, a gente deve ter essa Bíblia. Querem ver? Eu vou dar para vocês alguns outros exemplos. Eu andei até estudando, e se vocês quiserem no futuro... Exato. Mas a Fiel é... E aí eu quis saber um pouco mais sobre como que surgiram essas diferentes versões. Eu não sei se vocês já estudaram sobre isso alguma vez. É bem interessante, mas é bem longo. Eu estava escutando uma palestra de Walter White, e ele fala sobre isso. De 3 ramos, quer dizer, os manuscritos de Alexandria, que eram em torno, assim, de poucos manuscritos, eu não me lembro, tem no meu computador, depois eu posso dar para vocês, mas bem poucos. Depois tinha os manuscritos que deram origem a King James, que eram manuscritos da Ásia Menor, que foram aqueles realmente utilizados pelos primeiros cristãos. Os originais, nenhum manuscrito original existe mais, só as cópias. Esses são 1.900, né, 1.900 manuscritos, são muitos. E depois uns que foram encontrados lá na Biblioteca do Vaticano, tá? E aí, eu vou só resumir o início que eu vi, para vocês terem ideia do que aconteceu. Mas a gente pode até fazer um estudo no futuro mais sobre esse assunto, que é bem interessante. O Walter White explica tudo em inglês, a palestra dele, né? Mas ele fala o seguinte, que até ele dá um exemplo que eu achei muito interessante. Ele diz assim, e vocês imaginem que eu invente uma receita lá, sei lá, de hambúrguer vegetariano e abra uma franquia em diferentes países. A Espanha, na Grécia, na França, sei lá, no mundo todo. Tem essa franquia dessa receita, que é uma receita única de hambúrguer vegetariano. Tá. Aí, depois de um tempo, alguém decide mudar alguma coisa nessa receita. Então, essa pessoa vai, inventa lá uma outra franquia, vou abrir outra franquia, mas eu vou mudar essa receita. Daí ele muda algumas coisas na receita. Tá? E aí também essa receita vai para alguns lugares. Aí, se você quiser resgatar a receita original, o que você vai fazer? Tipo assim, agora eu já não sei qual é que a receita é a verdadeira. A primeira ou a segunda? Estou confuso. Então, como que a gente pode resgatar? Vamos lá nos países aonde aquela primeira receita foi, onde tinha franquia, aonde ela foi utilizada. Aí eu vou ver qual que é a receita lá que eles usavam na França, qual que eles usavam na Espanha. E aí, vou ver, não, elas batem, são todas as mesmas, então essa é a receita verdadeira. Ele deu esse exemplo para mostrar que esses 1.900 manuscritos que foram descobertos em vários lugares do mundo, né, todos batem.
Eles podem não ser os mais antigos. E por que que hoje, por exemplo, aquela nova versão internacional, a Bíblia na linguagem de hoje, a Almeida corrigida, eles usam os manuscritos de Alexandria? Porque eles consideram esses manuscritos como os mais antigos. Só que não quer dizer que por ser mais antigo é bom. Ele até fala assim, mais antigo não é sinônimo de bom, é só mais antigo. E são poucos manuscritos. Eu não sei se são 40, mas são bem poucos manuscritos. E aí o que acontece? Então, eles usam esses porque acreditam por ser mais antigos que são melhores. Só que aí ele faz toda uma relação de que o que aconteceu? Por que esses manuscritos de Alexandria não são fidedignos ou confiáveis? Porque eles foram modificados. Porque no ano 331, Constantino resolve fazer uma Bíblia ecumênica. Por quê? Porque ele queria agradar aos pagãos e aos cristãos. Aí o que acontece? Os cristãos fiéis, eles são contra. E eles rejeitam essa Bíblia. E esses manuscritos, que não eram muitos, eram em torno também dos 40 manuscritos, eles acabam, 40, 50, indo para bibliotecas, e parece que foram para Alexandria e foram também para a Biblioteca do Vaticano. Mas só em 1841, porque aí se perdeu, não se sabia. E até 1800 e pouco, era só King James, que era a versão que todo mundo usava. Só que em 1841 foi encontrado lá no Vaticano um desses manuscritos. E aí foi que começou a confusão toda, sabe? Porque aí eles viram que esses manuscritos eram já alterados. Mas ele mostra historicamente que esses que foram encontrados no Vaticano e foram encontrados em Alexandria, a origem deles é dessa Bíblia ecumênica que foi feita por Constantino. Então vocês vejam que tudo tem uma razão. E é interessante às vezes a gente estudar, eu não consegui ver toda a palestra, ela é bem longa, mas é interessante a gente estudar esses detalhes, até para poder justificar, dar razão à nossa fé. Por que a gente usa a fiel? Por que a King James era a Bíblia que os nossos pioneiros usavam? Os reformadores usavam a King James. Alguma razão há de ter, né? Tá? Então, eu quero mostrar algumas coisas, algumas diferenças, para vocês verem que não é pouco. Por exemplo, Daniel capítulo 3. Alguém poderia ler Daniel capítulo 3, no verso 25? A gente pode pegar mais de uma versão, talvez a Lígia, o pastor leiam e mais algum. Disse ele, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofrem. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. A um filho dos deuses. Alguém tem alguma outra versão, um pouquinho diferente, mas que poderia corresponder a esse mesmo significado, que gostaria de ler? Ou é tudo mais ou menos assim que diz? Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. A um filho dos deuses, exatamente. A maioria das Bíblias que não são fiéis vai dizer a um filho dos deuses. Mari, lê, por favor, a fiel, 25. Respondeu dizendo, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Filho de Deus. Então vocês vejam que tem diferença. Filho de Deus é um só. Jesus é Filho de Deus. E Jesus é que estava com eles, passeando dentro da fornalha ardente. Como ele era um pagão, ele citou isso, ele falou Deus. Citou deuses, porque só conhecia os deuses, né? Mas vocês vejam... E claro, o Espírito de Profecia diz claramente que existe. Sim, claro, a gente tem o Espírito de Profecia.
Mas vocês vejam que isso, inclusive, uma das razões dessas mudanças foi porque, na época de Constantino, ele pediu que Eusébio fizesse as modificações, e essa pessoa, Eusébio, era um gnóstico. Ele não acreditava na divindade de Cristo. Então, vocês imaginam, né? Um outro que a gente pode ler é 1 João 4:3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes, que há de vir, e agora já está no mundo. Alguém tem alguma outra versão? Se é tudo parecido, eu vou pedir então que Marlene, que tem, a tua é fiel? Ou... É 4:3. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Tá, qual é a diferença aqui? Que não confessa que Jesus veio em carne, que ele encarnou. É interessante que essas diferenças, se a gente for ver, elas giram muito em torno da divindade de Cristo, da humanidade de Cristo. Né? Nós já vimos aqui 2 casos, esse aqui de 1 João e o anterior de Daniel. Começa a fazer sentido que quem fez essas mudanças era um gnóstico, que não acreditava na divindade de Cristo. Eu nunca tinha parado para pensar isso, enquanto eu não assisti essa palestra, e eu aí aprendi que foi Eusébio, que ele era gnóstico. Então aí a gente vê influências, não é? Que não são fidedignas, né? E a gente não pode dar crédito a isso. Nós temos outras, tá? Muitas outras referências para dar para vocês. Eu não vou tomar tempo agora, mas se os irmãos quiserem um dia, a gente pode fazer um estudo mais detalhado sobre esse assunto, tá? Eu acho que é uma coisa interessante. Mas isso vem a mostrar que nós precisamos, principalmente para estudar a profecia, usar a Bíblia fiel, para que não haja controvérsia. Almeida Corrigida e Fiel. A Sociedade Trinitariana vende essas Bíblias pela internet, um preço bem em conta. Às vezes nas lojas é difícil encontrar a fiel, Trinitariana. O que é? Tem letra gigante. Não. Tem letra gigante. Eu nunca olhei, mas eu acredito que deva ser como a fiel, a King James. Tu chegasse a olhar? Ah, a atualizada. Mas existe King James sem ser atualizada? Eu estava na biblioteca, eu estava na livraria vendo a King James. Pedi para a moça lá me mostrar a Bíblia King James, fiel. Aí um rapaz estava vendo ali também outros livros e começou. Olha, se tu queres uma Bíblia fiel, Almeida Corrigida, fiel. Yes. Aí começou a fazer toda a propaganda, né? Explicar o porquê. Interessante que ele, do nada, ele viu eu lendo uma Bíblia e disse, você vai gostar da... Só que ela, aí eu peguei e disse, não, primeiro eu vou perguntar para a Mari qual é a dela, porque já faz mais estudo, não vou comprar já, né? Sim, é fiel. E tem vários, se vocês entrarem no site, tem para todos os gostos, tá? Tamanho gigante, tamanho médio, várias cores, vários tipos. Sociedade Trinitariana. Põe no Google Sociedade Trinitariana. Não, pois é, eu estava vendo a King James fiel. E aí ele é aquela King James atualizada. Não, é só fiel. Tinha atualizada também e tinha fiel. Até aquele foto então, porque elas originais ainda Almeida Corrigida Não. Elas se originaram da King James, só que aí a atualizada eles não conseguiram. O que vocês têm que procurar é assim, ó, edição corrigida e revisada, fiel ao texto original, tá?
Então, ela é traduzida em português por João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. Então, tem que dizer isso, fiel. Aí, fiquem tranquilos que... Ok. E o texto original é King James, né? Sim, ela é baseada na original do King James. Tá. Agora, vamos fechar esse parêntese grande, né? E vamos continuar no verso 10, que aí eu vou fazer a linha depois paralela. Alguém poderia... Agora vocês voltem para... Eu queria fazer uma perguntinha. Sim. Eu ainda estou nesse versículo de Daniel 3:25. Quem fez essa referência a esse versículo? Foi o rei não? Foi. Lá ele viu... Porque ele era, até aquele momento, ele não estava sendo contra a... Ele quis adoração para ele, né? Adoração para ele. Quem não adorasse, colocou na fornalha. Na fornalha. Então ele fez essa descrição. E o quarto era, né? Ele via 4 pessoas mais como semelhantes, como os filhos dos deuses. Porque ela explicou que quem traduziu... Botou Deus. Botou Deus. Na verdade, a tradução era filho de Deus. Que era Jesus, né? Jesus. Que Jesus estava lá, como a senhora White fala. Não tem dúvida. Então, o doutor gostava de Daniel, né? Gostava. Ele foi com uma esperança de Foi. encontrar Daniel vivo. Não, aí não tá Daniel. Aí tá só os amigos dele. Daniel estava na... Daniel está na cova dos leões, que ele tinha esperança de encontrar ele vivo. Então tá. Quem que agora pode ler o 10? O versículo 10. E qual é o capítulo? É 11, tá? Agora a gente vai continuar onde nós estamos. Foi ali agora, né? Começa a... acho que sim. 11, 10. Eduardo vai ler? Não, é o senhor? Mas seus filhos intervirão e conseguirão ajuntar um grande exército, o qual avançará com poder e violência, arrasando tudo por onde passar. Depois disso, retornando, levará os combates até a fortaleza do Diferente da minha A passagem. minha também. eu toquei aqui, eu botei aqui. A minha diz assim, mas seus filhos intervirão e reunirão a multidão de grandes forças, a qual avançará e inundará e passará para diante. E voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Tá um pouco melhor. Agora lê, Mari, lê a dela. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente, e inundará e passará adiante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Tá bem parecido com a da senhora. Tá, então agora seus filhos intervirão. Que filhos são esses que vão intervir? Filhos do Rei do Norte. Tá? Então aqui o Ray Smith nos fala, aí ele volta, se a gente for ver aqui, deixa eu ver se vocês têm esse... Então os filhos são do Rei do Norte. Os filhos do Rei do Norte, sim. Aqui está bem no sul. Quer ver, ó? Olhem, não, isso são os filhos do Rei do Norte. Isso a gente é determinado. São do Rei do Norte. Olhem no Daniel e Apocalipse de Uriah Smith, versículo 10, que é aquele outro texto que eu dei para vocês. Olha o que fala ali. Alguém pode ler versículo 10 e depois a explicação abaixo. Ali, os seus filhos farão guerra aqui, né? É, isso aí. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, a levará até a fortaleza do Rei do Sul. Tá, agora ele vai explicar. A primeira parte do versículo fala dos filhos, no plural. A última parte, de no singular. Os filhos de Seleuco, Calibe, foram Seleuco, Seraúno e Tio Magno. Ambos entraram com zelo na obra de vindicar e vingar a causa de seu pai e seu país. O mais velho destes, Seleuco, ocupou primeiro o trono. Ele remiu uma grande multidão para recuperar os domínios de seu pai, mas foi envenenado por seus generais após um curto e inglório reinado. Seu irmão, Antíoco Magno, mais capaz que ele, foi então proclamado rei.
assumiu o encargo do exército, retomou a Seleucia, e recuperou a Síria, tornando-se senhor de alguns lugares por tratado, e de outros pelas forças das armas. Antíoco venceu na batalha Nicolau, o general egípcio, e pensava em invadir o próprio Egito. Mas houve uma trégua durante a qual ambos os lados negociaram a paz, embora preparando-se para a guerra. Trata-se certamente de um filho que cumpriu a declaração, arrasará tudo e passará adiante. Ok, então agora o que a gente tem? Outra revanche, outra vingança. Vocês vejam que essas guerras é um vingando o outro, tá? Então agora, bom, primeiro lá, o irmão da Berenice foi lá e se vingou do que tinham feito a ela, certo? Aí, no verso 10, nós temos agora os filhos do rei do norte se vingando do que foi feito ao pai deles. O verso 11 confirma isso? Calma. Ele diz que o rei do sul se irritará. Sim, exatamente. É óbvio que os filhos do norte que vieram. Exato, exatamente, tá? Então, no 11, no 10, então, os seus filhos intervirão. E aqui fala, então, que ele teve 2 filhos, não é? E quem, na verdade, vai ser o filho que vai levar adiante essa vingança é o Antíoco III Magno, que agora vai ser o rei do norte, que ele vai vingar seu pai, tá? Então ele luta com Ptolomeu III e Vergeta. Aqui na apostila de vocês, no texto, eu quero fazer uma correção, porque na verdade, eu tinha 2 datas, e aí eu fui checar para ver qual que era a mais correta, e só fui descobrir isso depois que eu já tinha mandado imprimir aqui essas cópias. Então eu quero que vocês mudem naquela tabelinha lá no final, e vocês têm ali Rei do Sul e Rei do Norte, tá? E também na página 2, tá? Então na tabelinha, onde tem toda a listagem para vocês saberem quem veio primeiro, toda aquela ordem, né? Verso 5, verso 6, verso 7, 9, aqui tem Rei do Sul e o Rei do Norte. No verso 10, em vez de Ptolomeu IV Filopater, é o mesmo, tá? É Ptolomeu III Evergeta. Não sei se é Evergeta, alguns falam Evergeta, outros Evergeta, sem o acento agudo. Ok? Então, ali era o mesmo Ptolomeu, o terceiro Evergeta, tá? E essa data acontece em 222, então, antes de Cristo. Também corrijam na página 2, ali onde fala, bem no meio da página, verso 10, que diz assim: os filhos de Seleuco pedem revanche. Seleuco Serauno morre envenenado e Antíoco III Magno, rei do norte agora, vingando seu pai, luta com Ptolomeu, em vez de quarto Filopater, é terceiro Evergeta. Todo mundo se encontrou? Tá, e mais abaixo, tá, que diz assim: Antíoco luta pela conquista de territórios do sul que antes pertenciam a ele, como a Palestina, Jerusalém, visando tomá-la de volta em 222 e não 219, tá? Então é essa data que muda. Também naquele mesmo parágrafo, 2 linhas abaixo, em vez de ter em 219 a.C., a data é 222 a.C. Na folha número 2. Bem no meio. Tá, então é só mudar a data e o nome do rei. Que depois eu chequei e a data que eu tinha era 219, estava errada. Tá. Então agora eu quero continuar colocando ali o que acontece até o verso 10 e depois a gente vai começar a fazer os paralelos, tá? Então tá faltando aqui o verso 10. Então, 222 a.C., a gente tem
revanche do rei do norte. Então aqui nós temos, ele, né, tinha 2 filhos, é o Antíoco. Antíoco vence. Antíoco vence Ptolomeu e Vergeta, tá? E vai até a fronteira do Egito. Inundará e passará. Então aqui, ó, a gente tem a recuperação, recupera os territórios antes perdidos. Botei isso de propósito, tá? Para a gente depois fazer a comparação. Ok, antes de nós fazermos a linha abaixo, que eu quero fazer com o paralelo, eu quero que vocês voltem para a folha 2, no texto que eu entreguei para vocês. E agora eu quero ler para vocês o seguinte. Tá? Logo abaixo, ali depois do verso 9, eu vou ler a partir do verso 9, que diz assim: Ptolomeu entra no reino do norte, deixa o rei do norte em paz por algum tempo, voltando para o sul. O domínio do rei do norte foi de 35 anos e o domínio do rei do sul foi de mais anos do que o rei do norte. Tá? Aí eu coloquei assim, que isso está no verso 8, e a palavra alguns equivale a more, ou seja, mais anos, né, na King James. Eu já tinha comentado antes com vocês. Agora é o seguinte, os eventos do verso 5 ao verso 9, a gente acabou de descrever na história da Grécia. E o Ray Smith descreve isso no livro dele. Agora a nossa pergunta é, existe algum paralelo no futuro? Será que existem algumas coincidências? Né? Então agora é isso que a gente vai determinar na linha abaixo. Vamos colocar aqui. E ali vocês já têm vários itens com algumas comparações. Primeiramente, a gente tem aqui a mesma coisa que acontece com Roma papal. Lembra que a gente já leu isso, que para Roma papal ascender ao poder, 3 obstáculos precisavam ser removidos, né? Então, Roma... Eu estou sugerindo aqui que a nossa comparação vai ser com Roma papal, tá? Roma papal conquista 3 obstáculos. Eu quero fazer um outro parêntese aqui. Eu falei isso no sábado passado, mas muitos não estavam. Quando, ultimamente, assim, nesses últimos, acho que 2 anos, começaram a estudar esses versos, já no contexto dos dias de hoje, o que fez com que essas pessoas, esses estudiosos de profecia, aplicassem esses versos aos nossos dias? Lembra, a gente falou isso no sábado passado. No capítulo 10 de Daniel, no verso 14, eu vou ler o verso 14, fala assim: agora vim para fazer-te entender o que... Isso é o Gabriel, o anjo Gabriel falando, tá? Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Isso foi, assim, uma chave crucial para que os estudiosos pensassem, bom, então, os derradeiros dias é final dos tempos. Então, deve ter alguma coisa aqui que se aplique aos nossos dias. O derradeiro dia de Daniel não era que já estava na velhice. E dizia que era para muitos dias, né? Mesmo que seja foi depois de Daniel, derradeiro dias é menos para frente, né? É bem mais para frente. Só que é claro que aí tinha aquela questão que a gente está estudando aqui, que a senhora falou, e que a gente está vendo que tem a parte que é literal, os acontecimentos, e a parte espiritual. Sim. A parte espiritual do estudo é do nosso dia. Sim. Então, e uma outra dica, uma outra chave, é aquela que a gente viu, que por que Gabriel volta atrás?
no início do verso 11, né? Ele volta para o ano de 539. Mas por quê? Se já estava falando no ano 537. Por que voltar? Parece que dá um choque. Quem está estudando está, mas espera aí, não estou entendendo, né? Mas aí você vê que é para que a gente pensasse que tem algo a mais aí. Assim como ali houve uma comparação de duas datas, né? Que já apaguei, mas que representavam, não é, o fim do Império da Babilônia e o fim do cativeiro da Babilônia. Será que os outros versos não estão em paralelo também representando dois períodos distintos, tá? E a gente vai ver exatamente uma divisão que até o verso 9 você tem uma aplicação, seria a aplicação espiritual para os nossos dias, ou seja, para 1798. Então, eu quero tentar mostrar isso para vocês, tá? Assim como o rei do norte ascende ao poder, e no verso 5 a gente viu que isso era na data de 281, em que data que Roma papal ascende ao poder depois de vencer o último desses obstáculos? 538 depois de Cristo. Então aqui nós temos rei do norte, Roma papal. Então, conquista, terceiro obstáculo. Aí, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui embaixo do verso 6. Será que existiu algum tratado entre Roma papal e alguma outra nação, tá? Que representaria o Reino do Sul, e que envolveria, quem sabe, morte, uma ferida mortal mais adiante? Nós vimos que a gente vê que em 1797, que nós estamos na época da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa começou antes, por aqui. Em 1797, há o tratado chamado Tratado de Tolentino. Esse Tratado de Tolentino foi feito pelo Vaticano e por Napoleão. Por quê? Porque Napoleão ele estava tentando conquistar a Itália. E ele estava já numa área lá, era Romanha, parece, Romanha, que estava sendo invadida pelos franceses, e aí foi pedido um período de trégua e feito esse tratado em fevereiro de 1797. Só que o que acontece? Em fevereiro também de 1798, acontece um motim lá na Itália. Um diplomata francês é enviado para resolver o problema e ele é morto por um dos guardas do Vaticano. É francês ou italiano? Francês. Ele veio da França, né, para resolver esse problema. Napoleão mandou, né, esse diplomata para resolver esse problema e ele é morto. Napoleão mandou, ele é morto. E ao ser morto, isso aí gera, então, novamente um conflito. E aí, o que acontece em 1798? A gente sabe que General Berthier entra em Roma e leva o Papa preso. Então, aqui nós temos a ferida mortal do Rei do Norte. Ferida mortal do Rei do Norte. Aonde nós... Em 1797, também mencionou sábado passado, Napoleão também casou-se com Valentina. Valentina, ela era da... Josefina. Ela era italiana? Josefina era francesa, né? Era francesa. Sim, também acontece, exatamente. Também acontece o casamento deles. Quer dizer,
está fazendo alguns paralelos, algumas coincidências, entre aspas, né? Entre o que aconteceu aqui na Grécia e em relação a Roma Papal, o Rei do Norte. Foi o papado em relação aos territórios, que ele não ia pegar os territórios do papado, não foi casamento. O casamento foi só um fato. Ok? Ok, no verso 10, o que acontece? Eu não botei ali verso 10, deixa eu colocar aqui, 222 aqui é o verso 10. Mas o tratado lá também envolveu um casamento, mas também foi para preservar os territórios. Foi por razões políticas, né? Então foi também semelhante, né? Então, no verso 10... Então, aqui, ó, vamos parar por aqui. Aqui é o verso 9, o verso 7, 8 e 9. Esse período aqui, ele representa o tempo do fim número 1, de Daniel 11:40a. Lembram Daniel 11? A gente repetiu isso no sábado passado. Daniel 11:40 fala de 2 tempos no fim. Vocês querem dar uma revisada, só ler esse versículo para se situarem? Alguém pode ler? Só para a gente se situar aqui. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. Ok, pode parar por aqui. O rei do sul lutará com ele. Lembra quem que a gente falou que era o rei do sul aqui? A França. E esse ele aqui, a gente já tinha determinado que era o papado. Então, aqui nós temos Daniel 11:40a, que é a primeira parte, tá? Agora, nós temos a revanche do rei do norte, Antíoco vencendo Ptolomeu, tá? Recupera os territórios perdidos. E o que nós temos aqui acontecendo, que nós podemos dizer que é um paralelo, não é? Que acontece em 1989, que é quando... Pode ler agora a segunda parte do 40. E o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Ok. Lembram o que significa isso? E o rei do norte se levantará contra ele, ou seja, revanche do rei do norte. Só que agora esse ele aqui já não representa mais a França, não é? Lembra que a gente viu que através dos jacobinos, o rei do sul, ou seja, todas as características, né, do rei do sul, de ateísmo e tudo, passaram lá para a União Soviética, certo? Então, começou a querer ficar curado. Começou. Tá? Então, e aí a gente viu com carros, com cavaleiros e com muitos navios, ou seja, com poder militar e com poder econômico, tá? E a gente sabe que aqui está falando de 1989, da queda do Muro de Berlim, quando os Estados Unidos, inclusive a Mari mostrou aquela capa da revista Times, não é? Fez uma aliança com o papado. Então, para recuperar os territórios, porque depois a Revolução Russa, depois de 1917, né, eles se tornaram comunistas. Depois da Segunda Guerra, em 1945, a Rússia começou, então, a tentar se levantar e houve também muitos episódios, assim, de tentarem embargos, e inclusive conquistando aqueles países que se tornaram comunistas, que antes a Igreja Católica tinha domínio, a Igreja tinha perdido esses territórios, não é? Domínio em termos de fé, não é? Que eram todos católicos. Agora, em 1989, com a queda do Muro de Berlim e com, digamos, a queda do comunismo, o que acontece? Esses territórios, eles acabam, muitos deles,
voltando ao catolicismo, e a igreja recupera de alguma forma, não é, aquilo que ela tinha perdido. Então, assim como no verso 10 a gente tem a revanche do rei do norte, Antíoco vence recuperando territórios perdidos, aqui também nós temos que o rei do norte, no caso o papado aliado com os Estados Unidos, recupera também esses territórios perdidos. Então, estava lendo a apostila, né, do Jeff. Aí como tem ali, né, as reportagens da época, né? Sim. Times, tudo. Não dizer o que a gente negar, dizer que não é. É muita coisa. Até quem não é de fora viu o que aconteceu ali. Viu Exato. A aliança. Sim. Viu essa união. Não tem como negar. Não tem como negar. Então, aqui é o tempo do fim 2. Tá? É o segundo tempo do fim, que é determinado, então, por Daniel 11, 40b. Deixa eu ver se eu não me esqueci de nada aqui. Mudará e passará é a mesma, do versículo 10. Sim, exatamente. Querem ver? Vamos olhar isso que a Mari falou que é interessante, ó. O pastor leu o verso 40, que diz: entrará nas suas terras, inundará e passará, não é? Voltem agora para o verso 10, que diz ali, ó: mas seus filhos intervirão, reunirão uma multidão de grandes forças, virá apressadamente, inundará e passará adiante, né? A mesma terminologia, tá? Então, ok, agora... Os filhos são 2. Os filhos... Quando em 1989, a queda do muro, quem fez a aliança foi o presidente Reagan, né? Isso, Reagan estava na presidência até, eu não sei se eu coloquei aqui, ele começou em 1981, ele teve 2 mandatos. 1981, ele teve 2 mandatos. Em 1989, em janeiro, ele ainda estava na presidência. Todo esse tempo, olha que interessante, de 81 a 89, ele teve presente durante a guerra do Afeganistão, e ele estava, eu estava lendo, ele estava colocando uma pressão muito grande para acabar com o comunismo. Ele e o papado. Ele trabalhou por trás... Esse é o Papa, né? Ele já estava lá. Sim. Na questão das greves. Na Polônia. Pressionando, né? E ele estava fazendo de tudo. E ele se unindo ao papado, porque eles tinham interesses também em boicotar, né, a União Soviética. Tá? Depois, quando Bush foi eleito, Bush pai, em 1989, ali foi naquele ano, em 9 de novembro de 89, que houve a queda do Muro de Berlim. Então, Bush pegou tudo pronto, na verdade, porque Reagan tinha trabalhado anteriormente com, né, deixando tudo... Mas foi tudo no governo de Reagan, porque ele foi extremamente anticomunista. Ele teve uma política forte anticomunista, muito forte. Não deixou de ser parecido com o Antíoco III, porque ele pegou já, o irmão dele já tinha preparado todo o terreno para ele vencer também. Também é um paralelo que a gente pode pensar. Voltem agora para o texto de vocês, na página 2, que eu quero que alguém leia ali os eventos, né, do verso 5 ao verso 9, tá? Aconteceram na história da Grécia. Existe algum paralelo no futuro, tá? Bom, aqui eu coloquei alguns paralelos. Alguém poderia ler? A Mari pode ler para nós, do 1 até o 7. O rei do norte representa o papado, conquista 3 áreas. O rei do norte esteve no domínio por 1.260 anos. 3 anos e meio, 3,5. 35 seria a diferença lá de 200. 35 anos foi o que eles ficaram, ele ficou aqui. O papado, 3 anos e meio, que seria de 1.260 anos. Tratado de 252 a.C. envolve o casamento do rei do norte com Berenice, e o tratado de Tolentino, em 1697, também envolve um casamento. Napoleão casa com Josefina.
quebra do tratado de 252 a.C. leva à ferida mortal de 246 a.C., com a morte do rei do norte. A quebra do tratado de Tolentino, em 1797, leva à ferida mortal do rei do norte, uma papal com a França vencendo. O rei do sul, na Grécia, vem com um exército e entra na fortaleza do rei do norte, Seleuco Calígula. O rei do sul, França ateísta, vem com um exército, general Berthier, e entra na fortaleza do rei do norte, Vaticano, levando o Papa Pio VI preso, ferida mortal, Daniel 11:40. O rei do sul, na Grécia, entra no reino do norte, leva objetos preciosos de volta para o Egito. A França, ao invadir o Vaticano, leva obras de arte para o Museu de Louvre. Sim, eu não tinha comentado, eu comentei sábado passado isso, mas realmente a França, ela leva várias obras de arte, né, que ficam no Museu de Louvre. Então, portanto, os eventos do verso 5 ao verso 9 têm seu paralelo com os acontecimentos relativos ao tempo do fim de 1798, ou seja, Daniel 11:40a. Então, a gente poderia até, digamos, fazer uma linha na nossa Bíblia, do verso 9 para cima, digamos, a partir, não é, do verso 5 até o verso 9, tudo está se referindo ao período, espiritualmente falando, de 1798. Só que a partir do verso 10, então, a gente entra para o segundo tempo do fim, que é 1989, tá? Então, agora eu vou pedir, Marlene, lê, por favor, ali o que diz no verso 10. Os filhos de Seleuco, pode ler. Na Bíblia? Não, na apostila. Aqui. Os filhos de Seleuco pedem revanche. Seleuco será morre envenenado, e Antíoco III Magno, rei do norte agora, vingando seu pai, luta com Ptolomeu III Evergete. Tá certo? Eu corrigi. Atual rei do sul. Antíoco luta pela conquista de territórios do sul que antes pertenciam a ele, como a Palestina, Jerusalém, visando tomá-la de volta. Em 222 a.C., ele vence, inundará, conquistará e passará. Vai até a fronteira do Egito, a sua fortaleza, mas não entra no Egito. Como paralelo, em Daniel 11:40b, o rei do norte, papado dos Estados Unidos, inundará, conquistará, entrará nas terras, países na versão King James, e passará, não entra na Rússia. Existe uma aliança secreta nos anos que precedem 1989 entre Reagan e Papa João Paulo II, cujo inimigo comum é a União Soviética. Em 9 de novembro de 1989, Daniel 11:40b, ao ocorrer a queda do muro de Berlim, Bush I era presidente. Portanto, os Estados Unidos aliados ao papado tomaram de volta apenas alguns territórios da União Soviética que antes no comunismo eram católicos e não entram na Rússia, Egito. Muitos desses países retornam ao catolicismo depois. Tá, ficou claro aqui para vocês que, assim como ele não entra no Egito, nós lemos no versículo 10, vocês já leram, mas peguem aquele texto de Uriah Smith no versículo 10. Eu quero fazer um ponto aqui que é importante nós entendermos, tá? Ali onde fala o versículo 10 e depois a explicação que é dada por Uriah Smith, tá? Mas lá no finzinho, diz assim: Antíoco venceu na batalha a Nicolau, o general egípcio, e pensava em invadir o próprio Egito. Mas houve uma trégua durante a qual ambos os lados negociaram a paz, embora preparando-se para a guerra. Trata-se certamente de um filho que cumpriu a declaração, arrasará tudo e passará adiante. Ou seja, ele não entrou no Egito, tá? E a gente tem na própria Bíblia, a gente leu já no verso 10, e passará adiante e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então, ele não entrou no Egito. Por que é importante nós entendermos isso? Porque se nós estamos fazendo esses
paralelos aqui, é importante nós entendermos que ele não entra no Egito. Ou seja, a União Soviética, aqueles países, aqueles territórios representados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, muitos daqueles territórios retomaram, o comunismo saiu de lá e eles, o catolicismo foi retomado. Só que a Rússia ficou. Assim como não entraram no Egito, a Rússia também ficou. Tá? Por que isso é importante entendermos? Para entender o que acontece no verso 11. Porque no verso 11, então agora eu vou pedir... deixa eu só ler aqui uma coisa. Portanto, então eu vou continuar lendo o que a Marlene leu. Portanto, os eventos do verso 10 têm seu paralelo com os acontecimentos relativos ao tempo do fim de 1989. Daniel 11, 40b. Ok. Então, agora, eu vou pedir que alguém leia o versículo 11, tá? Do capítulo 11. Então, o rei do sul se irritará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, que porá em campo um grande exército, mas o seu exército será entregue nas mãos daquele. Muito bem. Então, aqui na Bíblia Fiel está a multidão, mas a versão de vocês até já diz exército. E realmente, se a gente for em Juízes 4:7, eu estava vendo, e 1 Samuel 13:5, fala que multidão é exército, tá? Então, se a gente quiser comprovar para alguém que está usando a versão fiel que multidão está se referindo ao exército, é só ver Juízes 4:7 e 1 Samuel 13:5. A gente não precisa ir lá agora, tá? Vocês podem ver depois em casa, porque vocês têm a versão que fala já exército, tá? Então, o que fala aqui? Que o rei do sul, isso está aqui no texto que eu dei para vocês, Ptolomeu IV, agora não é o terceiro, agora é o Ptolomeu IV Filopáter. Esse cara era quase um psicopata. Eu ia falar psicossomático. Estou com doenças psicossomáticas também. Era um psicopata. Ele matou a própria mãe. Ele não tinha... O pai também, assassinou os dois. Ele não tinha... É uma ironia a ser amigo do pai. Tem como amor é? Pelo pai. Tá. Amor pelo pai. Assim, ironicamente porque ele matou. Ironicamente porque ele matou, E ele não tinha escrúpulo nenhum. Gostava de fazer orgias e, enfim, não era muito boa pessoa, tá? Então, ele luta com o rei do norte, que é Antíoco III Magno, que diz que porá na batalha grande multidão. Ou seja, o exército do rei do norte era muito bom, muito bom. Tanto que é uma surpresa que o rei do sul vença, tá? Porque diz aqui, essa multidão será entregue na mão do rei do sul. E aí tem uma história toda do que eles fizeram com os elefantes. Isso eu falei sábado, colocaram carniça, né? Não sei em que lugar dos elefantes, né? Para que os elefantes do rei do norte saíssem correndo. Então, dessa forma, eles conseguiram vencer na batalha, que foi em 217. Então, aqui... a gente tem esse outro marco aqui, que é a Batalha de Ráfia. Em 217 antes de Cristo. Então nós temos Ráfia. O rei do sul vence. Tá? Então, Ptolomeu IV Filopáter vence Antíoco. E aqui, então, é verso 11 e 12. Então, foi uma surpresa porque o exército do rei do sul era bem menor. Interessante que eu estava lendo em algum lugar, não me lembro onde, e essa expressão, o Senhor entregou nas suas mãos, porque aqui fala, será entregue na sua mão, né? Essa expressão, ela está
no capítulo 1 de Daniel. Vamos ali no capítulo 1, só para ler esse versículo aqui. Ponham um dedo aqui, marquem o capítulo 11 para a gente voltar. Mas ali no capítulo 1, no verso 2, diz assim: e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então aqui está falando, né, de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que sitiou Jerusalém, e que o Senhor entregou nas mãos dele o rei de Judá. Então, Deus permitiu que Nabucodonosor levasse o povo para o cativeiro. Está tudo no controle de Deus. Então, na sua mão. Apesar de ser uma surpresa que o rei do sul tenha vencido, não é? A gente entende que está tudo nas mãos de Deus, está tudo no controle de Deus. E aqui fala alguns dados, não é? De que o exército de Antíoco contava com 62 mil infantes, 102 elefantes, e que Antíoco foi derrotado com quase 14 mil soldados mortos e 4 mil feitos prisioneiros. E seu exército foi entregue nas mãos do rei do sul em cumprimento à profecia. Agora alguém leia o verso 12. Quando o seu exército for levado, o rei do sul se encherá de orgulho e derrubará míriades, mas não prevalecerá. Então, o que acontece? O rei do sul, então, tá? O coração dele vai se elevar, ou seja, ele vai se engrandecer. Quando ele conquista essa região toda, os territórios por ele conquistados começam a fazer convites, a enviar presentes para agradar ele. E os judeus fazem isso também. E numa das visitas que ele vai, então, para Jerusalém, o que acontece? Ele vai entrando no santuário e tenta entrar no lugar santíssimo. E nessa tentativa, o poder de Deus faz com que ele caia. Ele não morre, né? Mas ele cai e é impedido de entrar no lugar santíssimo. Isso faz com que ele volte para Alexandria, que é a capital do Egito na época, e volte muito irado. Muito irado. E aí ele começa a perseguir os judeus. Começa a haver decretos contra os judeus. As pessoas que denunciassem ganhavam ouro, ganhavam bônus, não é? E queriam ver os judeus mortos. Isso aqui, eu quero que vocês leiam aqui na página 3, que fala ali no verso 12, que o que aconteceu, eu vou pedir que alguém abra a Bíblia, o que acontece com ele, aconteceu com o rei Uzias. Vejam, muito similar. Em 2 Crônicas 26, 16. Alguém pode ler 2 Crônicas? Segunda Crônicas 26, 16. Mas quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou de modo que se corrompeu e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Vocês vejam que algo similar acontece aqui. Ele foi entrar num lugar proibido, né? O rei Uzias. E isso acontece com o rei do sul. Só que ele jura vingança contra o povo de Deus e faz esse decreto. Então, quem escondesse os judeus morreria, tá? E quem denunciasse ganharia recompensa. Agora, vamos fazer o paralelo com os nossos dias. Esse ponto aqui ainda não aconteceu.
tá? Não sabemos quando vai acontecer. O que nós sabemos é que nós temos alguns marcos importantes aqui. 1996, que é quando, vocês já devem ter estudado com os movimentos reformatórios. Alguém lembra o que é essa data? Essa revista que vocês têm aí, ela foi uma revista editada para comprovar o que estavam estudando sobre Daniel 11:40, né? A 40 a 45, que foi o entendimento. Então, isso acontece, tá? Nós temos a revista O Tempo do Fim, nós temos um outro evento que acontece em 2001, que nós vamos estudar melhor, porque eu sei que algumas pessoas estão em dúvida, né? Que é 11 de setembro. Que quando a gente entender, a gente vai ver que tudo é como se fosse um quebra-cabeça e cada peça tem a sua importância. E Ráfia, ela não se encontra muito longe. Por que não se encontra muito longe? Eu vou colocar para vocês algumas evidências ligadas aos nossos dias agora, tá? Peguem ali o texto na página 3. Eu gostaria que alguém, pode ser a Mari, lê ali o paralelo hoje. E a gente vai comentar para já finalizar, porque o horário já está se estendendo muito. Para a gente finalizar, mas eu quero fazer esses comentários que é importante nós colocarmos, né, como que isso se aplica mais aos nossos dias. O rei do sul representa o Egito, o ateísmo, que é a característica do comunismo. Em 1989, o papado, junto com os Estados Unidos, ataca o ateísmo e toma de volta muitos territórios. Assim como na Grécia, os territórios que pertenciam ao sul foram tomados pelo rei do norte, deixando intacto o Egito. Nos versos 11 e 12, o rei do sul se exaspera, vence na batalha de Ráfia, tenta entrar no lugar santíssimo, relacionado com a lei de Deus, do sábado, mas não consegue, iniciando uma perseguição ao povo de Deus. Isso leva a crer que essa perseguição se repetirá em nossos dias. Tá. Será que não está já acontecendo uma perseguição religiosa lá na Rússia? Quem tem acompanhado as notícias sabe que há pouco tempo, acho que foi em 2017, não sei se foi na metade do ano, se não me engano, as testemunhas de Jeová foram proibidas, não é, de pregar lá. Então já está havendo algum tipo de digamos, resposta de perseguição religiosa na Rússia, que nos leva a crer que isso pode se estender a nós, aos adventistas, porque já está acontecendo lá, tá? Uma outra coisa interessante é a gente pensar no que tem acontecido, que a gente chama que são as guerras por procuração, tá? Vocês vejam que a gente já falou um pouco sobre a guerra do Afeganistão. A guerra do Afeganistão, houve duas, mas a de 79 até 89, essa guerra ela enfraqueceu muito a Rússia, porque a Rússia, através de muitos embargos que os Estados Unidos estava colocando em relação ao petróleo, né, a Rússia então pediu permissão ao Afeganistão para fazer um gasoduto e começou a ter, digamos, tratados políticos e econômicos mais com o Afeganistão, e aí alguns governantes começaram inclusive a própria língua russa começou a ser difundida no Afeganistão, fizeram como que se fosse uma parceria, só que isso começou em 79, por aí, existiu os mais conservadores, que se chamam os mujahedins, que não queriam essa secularização, porque o Afeganistão começou a se tornar mais secular. E aí formaram dois grupos, não é? Então, um grupo que era o grupo que o governo da Rússia estava dominando, e o grupo dos rebeldes, que eram os mujahedins, que na verdade eles queriam manter as tradições, né, do país. O que acontece?
foi uma guerra de 10 anos. No final, a Rússia se enfraqueceu muito em termos financeiros, em termos militares, tanto que isso colaborou muito para a queda do Muro de Berlim e para a queda do comunismo, porque eles ficaram praticamente muito mal de finanças, né? Enquanto isso, enquanto a Rússia apoiava essa facção no Afeganistão, os mujahedins, eles eram apoiados, adivinhe por quem? Pelos Estados Unidos. Então foi nessa ocasião que os Estados Unidos eles começaram a enviar armamentos, porque eles não sabiam nada sobre guerras, não tinham armas, pessoas humildes, né, sem condição, mas os Estados Unidos começou a armá-los, começou a ensiná-los, e dessa forma eles conseguiam combater, não é, através dessa ajuda. Só que o que acontece? Quando acabou, a Rússia se retirou, falida, né, e aí houve a queda do Muro de Berlim e tudo isso, o que acontece com os mujahedins? Eles não receberam mais ajuda dos Estados Unidos, não precisa, só que eles queriam receber essa ajuda novamente. Inclusive, um dos grupos que foi formado durante esse tempo foi a Al-Qaeda, que foi daí que saiu o famoso Osama Bin Laden, responsável pela queda das Torres Gêmeas. Ou seja, o próprio Estados Unidos, eles, como é que a gente pode dizer? Eles articularam tudo, não é? Que depois aconteceu contra eles próprios. Criaram a própria, como é que se diz? Então, vocês vejam que essa guerra, né, que aconteceu, é como se a Rússia estivesse sentada em cima de uma caixa onde tivesse várias bombas dentro. No momento que ela levanta, aquelas bombas começam a explodir, que foi o que aconteceu. Aí que começaram grupos de terrorismo e muitas coisas mais. A mesma coisa está acontecendo hoje, num outro tipo de guerra, com a Síria. E será que é por acaso que essas guerras que nós estudamos em Daniel 11, se vocês forem olhar na internet, pesquisarem, elas são chamadas Primeira Guerra Síria, Segunda Guerra Síria, Terceira Guerra Síria, Quarta Guerra Síria, são chamadas... Por quê? Porque o rei do norte, ele tinha, né, como parte do território a Síria, então eles disputavam. Então eram chamadas Primeira Guerra Síria, Segunda Guerra Síria. E hoje na Síria está acontecendo também uma guerra por procuração e a Rússia está envolvida novamente. Por quê? Porque a Rússia apoiou desde muito tempo sempre o governo, não é? E o Bashar, é assim que é o nome dele? É Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, tá? E essa guerra ela já está por aí durante 7 anos. Mas em 2015 é que a Rússia se manifestou de maneira, digamos, mais crítica no sentido de bombardear mesmo, né, com ataques aéreos. Porque a Rússia sempre ajudou, digamos, a Síria no sentido que eles tinham um comprometimento um com o outro. Por exemplo, eles compravam armas dos russos, tá? A Síria. Compram até hoje. Os russos têm uma base militar no Mediterrâneo. Então, eles têm muitas coisas que um depende do outro. Tá? Mas governo da Síria. Só que o que acontece? Novamente, existem os rebeldes que são contra isso. Vocês lembram que foi em 2011 aconteceu a Primavera Árabe? A Primavera Árabe foi um evento que começou com um rapaz que incendiou o próprio corpo. Não sei se vocês lembram isso, ele colocou fogo no próprio corpo, porque ele estava se sentindo injustiçado pelo governo que queria que ele devolvesse ou pagasse alguma coisa que ele não devia. E esses governos, no Oriente Médio, eles estavam muito ditatoriais. Então, como uma revolta, ele coloca fogo no próprio corpo. E aí começou, isso foi na Tunísia, aí começou então guerras para a independência, revoltas para a independência desses países. Na Líbia, a mesma coisa, quando Gaddafi foi morto. Depois, no Egito, o presidente foi derrubado. Então, isso tudo aconteceu na chamada Primavera Árabe. A Síria não, eles não conseguiram depor o presidente.
Então, até hoje, essa guerra continua, esses conflitos continuam. Então, porque a Rússia, como eu falei, já estava apoiando ele. Então, é como se a Rússia tivesse novamente sentado em cima de uma caixa para explodir a qualquer momento. E os rebeldes, que são aqueles que se opõem ao governo, quem novamente está por trás disso e financiando em armamentos e tudo mais? Quem que vocês acham? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. E é um paradoxo a gente pensar que o Estado Islâmico, que é o grupo terrorista que mais causa problema no mundo todo, é um grupo terrorista que muitos desses rebeldes que são apoiados pelos Estados Unidos saem para fazer parte do Estado Islâmico depois. Então vocês vejam que indiretamente é como se os Estados Unidos estivesse apoiando o Estado Islâmico, indiretamente, sendo que eles são totalmente contra, o mundo todo é contra, porque é o grupo terrorista que mais causa problema. Ou seja, na realidade, os Estados Unidos e a Rússia não interessa para eles quem eles apoiam. O único objetivo deles é um destruir o outro, é vencer. Então, quer dizer, a Rússia apoia qualquer um, os Estados Unidos apoiam qualquer um para vencer a Rússia. Na verdade, assim, os Estados Unidos quer dificultar qualquer progresso econômico e geográfico em termos de área na Rússia. Então, como que nem aconteceu no Afeganistão, a Rússia foi boicotada em termos de óleo, em termos de petróleo, eles acharam uma maneira, através do Afeganistão, para solucionar o problema. A mesma coisa acontece quando eles têm aqueles embargos, eles também tentam, de alguma forma, se unir a quem possa ajudá-los, porque o que eu quero mostrar para vocês é que essas guerras por procuração, que são as proxy wars, elas parece que estão disfarçadas com uma roupagem de outros envolvidos, mas que no fundo quem está envolvido quem estão envolvidas são duas grandes potências. São duas potências que lutam por um território que economicamente é importante para eles. Isso agora está bem claro, porque eu acho que não está nem mais escondido, isso passa na televisão, nos jornais, Estados Unidos apoiando rebeldes, Rússia apoiando o governo da Síria, então está bem claro. Né? Então, a situação do aço agora que os Estados Unidos está fazendo aqui também? Como? A situação do aço, né? Que eles estão fazendo com a Rússia. Eles estão colocando vários embargos. Eu vi até na notícia que essa semana que passou, e o Putin, ele ordenou que o governo dele faça programa para incluir a Rússia nas 5 maiores economias do mundo até 2024. Então, o Putin, a gente às vezes tem essa noção de que ele não é um presidente muito poderoso, mas ele é muito poderoso, porque a Rússia tem adquirido poder nos últimos 20 e poucos anos, tá? E tem até uma revista americana chamada Revista Forbes, que mostra que pelo 3º ano o Putin foi eleito o homem mais poderoso do mundo em 2015. Ele foi eleito em 2015, o mais poderoso. E em 2015 também, quando a Rússia inicia os ataques aéreos e ela se envolve diretamente com esse conflito, os que estavam estudando essa mensagem da Rússia, da Batalha de Ráfia, né? Que aqui a Batalha de Ráfia, a gente entende então que o Rei do Sul é a Rússia e o Rei do Norte vai ser os Estados Unidos, tá? Então, aqui eu acho que eu não botei, né? Ráfia. Então, Rússia versus Estados Unidos. Embora ninguém espera, a Rússia vai ganhar essa batalha. Então, o que eu estou mostrando é que assim, ó, parece que a Rússia está lá muito quietinha, mas não é bem assim. É como se ela... que nem Ptolomeu. Então, se a gente for olhar na atualidade, e as pessoas que estão estudando essas mensagens, quando a Rússia tomou uma posição ativa nessa guerra da Síria, as pessoas que estavam estudando essa mensagem, não sabiam ainda, claro, que isso ia acontecer. E é como se a profecia estivesse e está se concretizando.
aos poucos a gente está vendo que o cerco está se fechando. Mas tem vários outros motivos por que a gente coloca a Batalha de Ráfia ali naquele mapa. Depois tem que a gente continuar. Isso. Agora a gente está vendo em relação a esses conflitos na Grécia e o paralelo que a gente fez com os 2 tempos do fim, para mostrar, então, que... porque quando a gente lê o capítulo 11, no verso 40, o que fica ali, parece que faltando, né? Se a gente vê depois que entra o 41 e entrará na Terra Gloriosa, parece que de 1989, o próximo passo é o decreto dominical. Porque quando entra na Terra Gloriosa e muitos países cairão, a Terra Gloriosa nós vimos que é os Estados Unidos, que aí seria o decreto. Então, o que a gente está vendo agora? Com esses estudos que foram feitos em várias partes, não é uma pessoa só que está vendo isso. Assim como aconteceu na época de Miller, não era só ele que enxergava, né? Vários outros no mundo estavam enxergando a mesma coisa. Existe, então, um período que não está demonstrado aqui, entre o verso 40b e o verso 41, que vai estar especificado nesses versos que a gente tem estudado aqui, especificamente esses últimos aqui do verso 10 e do verso 11, que preenche essa lacuna. Então, é isso que está sendo visto agora. E depois a gente vai dar para vocês outras testemunhas, a gente poderia dizer, de que essa batalha aqui, ela vai acontecer num período que a gente vai chamar de meia-noite, ligado à linha reformatória millerita, tá? Que aí já vai ser um outro estudo. E ligado à parábola das 10 virgens também. E aí a gente vai começar a ter uma visão maior, né, de tudo que está acontecendo. Eu não sei se ficou alguma dúvida, se ficou claro para vocês. Vocês, né, têm esse material que vocês podem revisar em casa. E qualquer dúvida, né, no próximo estudo a gente pode sanar. Vamos orar? Na oração, vamos agradecer pelo sábado. Sim. Pastor, ora por nós. Senhor nosso Deus, somos muito gratos a Ti, ao Pai, por estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Amém. Obrigado por todas as revelações que tem dado ao Teu povo e muito obrigado por essa oportunidade que nós temos, Senhor, de estar entre eles. Amém. Senhor, te agradecemos por esse dia de sábado, que foi maravilhoso, por toda a mensagem que trouxeste a cada um de nós. E agora, ao iniciar essa semana, nós pedimos a Tua companhia, a Tua proteção, a Tua cuidado. Amém. Abençoa cada irmão que aqui está, Senhor Deus, dá-nos o Teu Espírito Santo, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.